Leitura dramatizada, mais de 50 programas fazendo muito sucesso. E pessoal, eu tô aqui com um super texto do Lima Barreto, A Nova Califórnia. Olha, eu li esse texto quando adolescente e, cara, é um dos melhores textos que eu já li na vida. Pois é, pessoal. E vamos que vamos. Vamos em frente, aqui atrás vem gente. A Nova Califórnia. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande, quase diariamente. O carteiro lá ia a um extremo da cidade onde morava o desconhecido, sopeçando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntavam-lhe que trabalho tinha sido determinado. Eu vou fazer um forno, disse o preto, na sala de jantar. Imagine o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidro, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fazia na vila. Para uns, os mais adiantados eram fabricantes de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte como o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado da casa Chiara, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido deveria ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver, a opinião de Bastos levou a tranquilidade de todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam e não era raro que as boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se sob a doçura suave da tarde a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes dos modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de preta baça, gritada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe a vontade de pensar qual a razão de tal Bernardin de Saint-Pierre
gasto toda a ternura com Paulo e Virgínia, e esquecer-se dos escravos que o cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre escola e redator da Gazeta de Tobiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse tipo? Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do rio? A sua opinião em nada se baseava o antes. Baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico. Longe disso. Mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse uma bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto. E contrárias os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga costumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Soteiro, o candidato de Figueiredo ou Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica de Bastos a dar dos dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém que escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia os agentes de correios, que, por aí, o mestre-escola intervinha com manusete evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes, em português garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser um novo interrompido por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival, que surgia tão inopinadamente. Foram as vãs as suas palavras e a eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso o pai da pobreza e o farmacêutico que vira uma revista de específico seu nome citado como químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga. Quando uma bela manhã Bastos o viu entrar pela botica adentro, o prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse, e certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em uma exclamação que disse: Doutor, seja bem-vindo! O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: Desejava-lhe falar-lhe em particular, senhor Bastos.
O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria o mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez um atraso no pagamento de rendas? Quem sabe? E foi conduzido o químico para o interior da casa sob o olhar espantado do aprendiz, que por um momento deixou a mão descansar no grau onde macerava uma tiçana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta extraordinária. Envergonhado com o entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta? Mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente, Flamel falou. Por isso precisava de 3 conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade de minha invenção. O senhor sabe acontecimentos imprevistos e certamente não há dúvida. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Fez Bastos, arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados por quanto? Uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor as outras 2. O senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos, e ao fim de uns 3 minutos, perguntou. O coronel Pentes lhe serve? Conhece? Não. O senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhe que é um homem sério, rico e muito discreto. E religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel, logo porque temos que lidar com os ossos de defunto e só esses servem. Qual? E quase ateu? Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais acostumado, mais consultando a sua memória. Por fim falou. Será o tenente Carvalhais o coletor? Conhece? Como já lhe disse. É verdade. E homem de confiança sério, mas quem é que tem? E maçom? Melhor. E quando é? Domingo. Domingo os 3 irão lá em casa assistir a experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitadas de Tubiacanga foram à casa de Flamel e dias depois, misteriosamente, ele desapareceria sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. Tubiacanga era uma cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação em onde os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo. As portas e janelas
só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro foi um assassinato por ocasião das eleições municipais, mas atendendo que o assassinato era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade. Continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizava. Mas qual foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio. Não era o assassinato de uma família inteira, um assalto à coletoria. Era coisa pior. Sacrilega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se a sepultura do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os. Foi inútil. No dia seguinte, um jazido perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a prolanação, aclamaram os 6 presbiterianos no lugar, os bíblicos, como lhes chama o povo, clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete e positivista do rito Teixeira Mendes, aclamava o Major Camanha, presidente da loja Nova Esperança, clamavam o turco Miguel Abdala, negociante de armarinho, e o cético Belmiro, antigo estudante que vivia ao Deus dará, bebericando para ti nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da estrada de ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la. A linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror de tal ato provocara em todo o lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos o pardo o destino de tão humildes ossos? Porventura, o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo não. Mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos comodamente, descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne, espanto e prazeres dos vermes. O mais indignado, porém, era Pelino, o professor deitar artigo do defundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes como seriam o esquartejamento de Maria de Macedo e o estrangulamento dos irmãos Fuoco, não se registra o que seja tanto como o saque à sepultura do sossego. E a vida vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz, os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais.
Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seus fúnebres conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um depois do outro e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas, os ossos levados para o destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos a juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira, mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre as quadras dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar dois dos vampiros. A raiva e a indignação até isso sopitava no ânimo deles. Não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa, e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, ricos fazendeiros e presidentes da Câmara. Este último ainda vivia, e a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro, e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com os ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado como desceria ao papel de ladrão de mortos, se a coisa não fosse verdade, se fosse possível fazer-se daqueles míseros despojos fúnebres, se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para ir com todos eles. O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Catrioto, o escrivão do juiz de paz, no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do cintilante marquês, que andava desde anos atrapalhando para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os 6 bois engordariam e ganhariam forças. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro, viriam atender, satisfazer e felicitá-los, e aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram na casa do farmacêutico. O custo subdelegado pôde impedir que varejassem a botica e conseguir que ficasse na praça à espera do homem que tinha o segredo de todo um Potosí. Ele não tardou a aparecer, trepado a uma cadeira, tendo à mão uma pequena barra de ouro que reduzia tão ao forte sol da manhã. Bastos pediu graças, prometendo que o ensinaria o segredo, se lhe poupassem a vida. Queremos já sabê-lo, gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita e indicar a marcha do processo, os reativos trabalhos longos que só poderia ser entregue e impressos no dia seguinte. Um murmúrio. Alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docilmente, com aquela doçura particular às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos do defunto que pudessem. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da Estrada de Ferro. Ao jantar, não se falou em outra coisa. O doutor concateou o que ainda sabia do seu curso
e afirmou que era impossível. Isto era alquimia, coisa morta. Ouro é ouro, corpo simples, e osso é osso, um composto, fosfato de cal. Pensar que se podia fazer uma coisa, outra era besteira. Cora aproveitou o caso para rir-se petropolitamente da crueldade daquelas botocudas, mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou à janela e correu em diretura ao cemitério. Cora, de pés nus, com as chinelas nas mãos, procurou a criada para irem juntas à colheita de ossos. Não a encontrou. Foi sozinha. E Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu, na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía. A mulher, julgando enganar o marido, saía. Os filhos e filhas, os criados, toda a população, sob a luz das estrelas assombradas, correu ao satânico rendezvous no sossego. E ninguém faltou. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era o turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camanho, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com os seus lindos dedos de alabastro, resolvia a sangue das sepulturas, arrancava as carnes, ainda podres, agarrava tenazmente os aos ossos e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o Tote que colhia as suas narinas e que se abriam em asas rosadas e quase transparentes, não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastava para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cassações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente, o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo, e houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai: "Papai, vamos aonde está a mamãe? Ela era tão gorda." De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que recebera. Eram 30 em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara, nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro. Entrando numa venda meio aberta e nela não encontrada ninguém, enchera uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber sentado à margem do rio Tubiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito, ambos, ele e o rio, indiferentes aos que já viram. Mesmo a fuga do farmacêutico com o seu potosse e o seu segredo sob o dossel eterno das estrelas. Para vocês verem, esse texto, Nova Califórnia, é tirado de um livro chamado Nova Califórnia e Outros Contos, do Lima Barreto, né? Eles foram inspiração para aquela novela, lembra? Fera Ferida. Pois é, pessoal, eu acabo de ler esse texto, Nova Califórnia, e desde já quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez, dá um like aqui, se inscreve no canal e o mais importante, fique em casa. Um grande abraço a todos e tchau!